sabe o que é lateralidade? Bom, isso tem muito a ver com a parte do cérebro em que nós, seres humanos, mais usamos. Todo mundo é destro, canhoto ou ambidestro. Você já sabe qual das mãos o seu pequeno mais usa? Confira as dicas da especialista e ajude o seu filho aí nesse processo de desenvolvimento. Veja também que criança também tem ciúmes. E é isso aí, o Minha Escola começa agora. Fique com a gente, hein? Você sabe o que é lateralidade? Durante o processo de crescimento, é natural que se defina uma dominância lateral na criança. Ela será mais forte, mais ágil do lado direito ou do lado esquerdo. Quando a parte esquerda predomina, a pessoa é destra. Do contrário, ela é canhota. E isso também diz respeito aos olhos, pés e certos pares de órgãos. A lateralidade corresponde a dados neurológicos, mas também influenciada por certos hábitos sociais. A preferência de alguém por um dos lados do corpo já é percebida desde cedo, mas essa escolha só estará definida por volta dos 6 anos. A escolha de uma mão deve ser um processo natural. A criança não deve ser forçada, afinal, ela já nasce destra, canhota ou ambidestra. Ser canhoto ou destro é determinado em grande parte pela genética. Se os pais são canhotos, o filho tem 50% de chance de ser canhoto também. Hoje nós vamos falar sobre lateralidade. Você sabe o que é isso? Todo mundo é destra, canhota ou ambidestra, e isso tem a ver com a parte do cérebro em que a pessoa mais usa. É interessante identificar nos pequenos qual parte do cérebro eles mais usam desde cedo para poder ajudá-los. Quem vai falar mais sobre isso é a pedagoga Luciana Fernandes, ela é ambidestra. Boa tarde, seja bem-vinda. Então, como ajudar os pequenos e como identificar isso? É genética? Ser destra, ambidestra ou canhota é uma questão de genética ou não? Boa tarde. É e não é uma questão genética, porque muitos dizem que os pais, porque o pai é destra, ou a mãe é ambidestra, ou canhoto, a criança vai ser também por uma questão genética. A criança nessa fase da lateralidade, ela copia muito. É a fase que a criança sempre se espelha em alguém ou em alguma coisa para poder fazer suas atividades. Na verdade, é a parte do cérebro que ela usa para que se origina a lateralidade, que ela se sente melhor, se sente mais segura para poder trabalhar, escrever, enfim. A própria criança vai dando indícios qual é a lateralidade que ela se sente melhor para fazer as atividades dela. Então, o que cabe a nós? A deixá-la confortável para que ela possa usar o lado que ela acha conveniente. Tem crianças que usam as duas mãos, porém não são ambidestra. Ora ela escreve, trabalha, pega as coisas com a mão direita, ora ela escreve, trabalha, pega as coisas com a mão esquerda. Então isso não quer dizer que ela não está com a lateralidade indefinida, não. Ela está experimentando. É tudo uma fase de experimentação. Assim que identificado se uma criança é destra ou canhota, como ajudá-la nesse processo de desenvolvimento escolar? O que nós, professores, podemos fazer para ajudar os nossos alunos? Deixá-los à vontade para que eles possam se sentir
seguros na hora das atividades, de fazer materiais de artesanato, na parte artística, trabalhar com relaxamento, com flexibilidade, para que a gente possa sempre estar orientando, ver de que forma, do lado, a posição da folha, que ele se sinta mais à vontade, a posição da cadeira, do lado onde ele senta, para que a gente possa sempre estar ajudando essa criança a se definir e amadurecer o cérebro, que é necessário nessa fase. É importante que os pais estimulem e, no entanto, deixem a criança livre para usar a mão que quiser? A melhor forma que os pais também têm de fazer para ajudar essa criança seria também deixá-la bem à vontade, para comer com a mão que se sinta segura. Enfim, desenhar em casa com a mão que se sinta à vontade é importante. Estimular jogos, brincadeiras também. E não ficar preocupado se vai ser destro, ambidestro ou canhoto. Deixa que a criança naturalmente, o cérebro vai atingindo uma maturidade e nesta maturidade a criança desenvolve naturalmente a posição que ela acha mais confortável para utilizar na escrita, na leitura, nos jogos. É diferente ensinar um canhoto, um destro ou um ambidestro? Bem, nesta fase, de que forma é melhor ajudar as crianças? A melhor forma é brincando. Fazer atividades com que elas se sintam bem, confortáveis, para que elas possam identificar mesmo qual é a melhor parte do corpo, qual é a lateralidade melhor para se trabalhar. Então, com jogos, brincadeiras, posição de mão, direita, esquerda, enfim, todos esses artefatos que nós temos na educação infantil ajudam muito a criança a ter uma maturidade para esta lateralidade. Os materiais escolares para um destro e para um canhoto são diferentes? Existe sim um grande mercado que auxilia nessas crianças na posição que pode ser usada tesoura, existe uma tesoura específica, existe também uns negócios que se coloca no lápis para que a gente possa estar auxiliando no pegar do lápis para as crianças, não só também os canhotos, mas também os destros, para que eles possam avançar essa etapa com bastante naturalidade, com bastante vontade de continuar um processo de alfabetização, de escrita, enfim, de viver, porque antigamente se tinha um grande bloqueio quanto a isso, porque as pessoas não se conheciam muito, mas hoje é super tranquilo, super válido, que a gente trate essas crianças assim, o mais natural possível, que quando o amadurecimento do cérebro estiver pronto, ela vai assumir a sua lateralidade com muita naturalidade e tranquilidade. Você pode falar um pouquinho mais pra gente essa questão da mudança social com relação ao canhoto? Porque antigamente eles enfrentavam muito preconceito e hoje em dia a gente já sabe que não tem nada a ver, né? Então você pode contar mais isso? Essa questão social sempre voltada ao canhoto, que poderia ser uma anomalia, isso se caiu, porque na verdade toda criança ela desenvolve no decorrer de sua escolaridade diversas formas. O canhoto, por exemplo, sofreu muito, porque se achavam que era um problema cerebral, que tinha alguma anomalia, e, enfim, não é. É só uma questão do amadurecimento do cérebro e qual é o lado que ela se sente melhor para ela usar. Que hoje em dia isso é tranquilo, lógico, teve muito estudo, muitas pessoas importantes foram descobrindo, foram entendendo esse mundo da criança e trazendo para os pais, trazendo para as escolas, para os professores, que é muito natural. Basta a gente ter naturalidade para tratar o assunto. Vamos para um breve intervalo, hein? Não sai daí, voltamos já já.
Fadelito, do berçário à pré-escola. Um lugar para crescer, aprender e principalmente ser feliz, muito feliz. Fadelito, educação infantil de qualidade. Estamos de volta, mas caso você tenha alguma sugestão ou dúvida, mande-nos um e-mail para contato@programaminhaescola.com.br. Confira agora a segunda parte do nosso programa. O ciúme pode se manifestar bem cedo, mas é mais comum que seja notado a partir de 2 ou 3 anos de idade. E é o momento em que a criança percebe que há um outro além dela, e que esse outro pode desviar a atenção da pessoa amada. Assim como os adultos, as crianças também passam por aqueles momentos em que se sentem excluídas, menos amadas, menos bonitas. É um sentimento comum, mas é preciso ensinar o pequeno a lidar com ele. É fundamental agir com naturalidade quando as crianças mostram ciúmes. Não se deve reprimir as manifestações deste sentimento, mas acolher a demanda emocional deste pequeno. O ciúme é comum na fase adulta, mas e durante a infância? É natural? Eu estou aqui com a pedagoga Adriana Piedade e ela que vai dar algumas dicas para você, mamãe e papai de casa, estar lidando com o ciúme do seu pequeno. Boa tarde, seja bem-vinda. Então, o ciúme é natural na infância e a partir de que idade ele já se manifesta? Boa tarde. O ciúmes ele começa a se manifestar bem cedo. É mais comum nas crianças de 2 a 3 anos de idade. É o momento que a criança percebe que há um outro. E aí ela começa a disputar, lógico, ela quer o carinho e a atenção dos pais, começa a sentar já no meio deles, só quer atenção para ele, isso é muito comum. E a gente tem que sempre estar conversando com a criança e explicando que ela também é querida e é amada, que ela não precisa sentir ciúmes do papai ou da mamãe por conta disso. Quais são os sinais que indicam o ciúme durante a infância? O clássico é ver a criança ver os pais juntos e já colocar entre eles, né? Seja à noite, na cama do casal, ou no sofá, assistindo televisão, enfim. A criança procura evitar o contato com os pais entre si. Então isso é muito comum ainda na fase da idade deles, porque eles querem a atenção voltada para eles. Reforço falar novamente, os pais sempre têm que estar conversando com os filhos e mostrando o quanto ele é importante para eles também, né? Ele quer sempre ser o centro das atenções. Então, é bom você ter um momento para o seu filho, para depois você ter um momento com o seu marido ou com a sua esposa. Como os pais podem estar ajudando os seus filhos a enfrentarem esse sentimento? Enfrentar os ciúmes é fundamental agir com naturalidade quando a criança mostra os ciúmes. Ou seja, não se devem reprimir as manifestações de ciúmes, mas acolher ela emocionalmente.
dando um carinho, por exemplo, mas é preciso dar limites também. Se a criança está se jogando no chão porque ela quer atenção ou joga algum objeto, você mesmo, querendo dar aquele carinho naquele momento, você tem que repreendê-la e explicar que ela não precisa se jogar no chão ou quebrar algum brinquedo para chamar a atenção sua ou do seu marido ou de quem quer que seja que esteja com a criança. Por isso o diálogo ele é muito importante. E quando o ciúme é entre os irmãos, como os pais devem lidar com isso? Olha, os pais devem lidar muito natural com isso, porque o irmão ele só vem agregar ainda mais na vida da criança. Lógico que a criança não entende ainda, né? Ela não sabe da importância que é um irmão, que ela nunca mais vai estar sozinha, que ela tem que dividir os brinquedos. O legal é que você sempre estimule a criança a te ajudar, a trazer uma fralda, a jogar a fraldinha no lixo, ajudar a dar o banho, ajudar numa mamadeira. Deixa ele pegar um pouquinho no colo, lógico, com a sua supervisão, mas procurar trazer a criança para si sempre, em todos os momentos. Então, eu acho que ali no dia a dia você sempre está trazendo o irmão para perto do pequeno, né? Lógico, a atenção ainda vai ser voltada para o bebê, porque ainda requer muita atenção. Mas você também não pode esquecer que você tem o mais velho, que já entende, que já compreende, e que o ciúmes é natural e saudável entre irmãos, né? É só vocês saberem dividir este tempo e administrar melhor isso, você, seu marido e seus filhos. O ciúme e a possessão caminham juntos durante a infância? Os ciúmes e a possessão, elas andam juntas. Da mesma forma que os ciúmes andam junto com a baixa autoestima, com a insegurança. É um sentimento de posse, faz parte do comportamento egoísta do ser humano. É tudo meu, ele é meu, o amor é só meu, então eu não vou dividir nada. Isso é muito comum na criança. A criança não sabe ainda dividir e expressar esse sentimento. Então, cabe nós adultos a começar a direcionar todo esse sentimento que ele traz para nós. Ele vem de casa com esse sentimento. Ainda mais quando se tem um irmão pequeno em casa, ou quando a mamãe está dando atenção um pouco mais para algum primo que nasceu, ou para algum afilhado, enfim. São situações que transmitem insegurança para a criança. Então, isso também é muito comum na fase infantil até os 7 anos de idade. Como ensinar, então, os pequenos a compartilhar? O compartilhar não é somente compartilhar o brinquedo ou algum objeto que seja de valor sentimental para a criança. Compartilhar, eu digo no compartilhar do amor, da amizade, do companheirismo. Lógico que eles vão aprendendo com o tempo. E eu acho importante que você sempre converse com a criança e explique o quanto é importante você compartilhar. Começando por um brinquedo. Empresta o brinquedo para o amigo, deixa o amigo levar para casa, o amigo vai te devolver. Você quer um brinquedo do amigo emprestado também? Isto começa a despertar na criança a curiosidade, o interesse para compartilhar algo ou alguma coisa. Então, se você for explicando desde pequeno para a criança que ela tem que doar aqueles brinquedos que ela não brinca mais, que tem crianças que não têm aquele brinquedo ou não tem nenhum brinquedo, isso é uma forma de compartilhar. Você está doando amor, você está doando... proporcionando um outro brincar para uma outra criança que não tenha. Se você começar desde pequeno, a criança vai desenvolver este compartilhar dentro dela. Não é somente compartilhar o brinquedo ou o alimento. Eu acho que a vida é sempre compartilhada em todos os momentos, né? Então você compartilha amor, você compartilha a amizade, você compartilha o brinquedo, compartilha o banco, ou um soninho que tem um colchonete, você vai compartilhar com o seu amigo. Eu acho que isso é importante você trazer de casa
E a gente ir reforçando na escola, porque a escola, ela só reforça tudo que você traz de casa. Então, se você reforçar isso com seu filho, vai ficar até mais fácil dele compartilhar os brinquedos, o lanche e o amor entre eles, por que não? Como vocês lidam com isso na escola? É normal os amiguinhos terem ciúmes um do outro, o ciúme da professora? Como que funciona isso aqui dentro da escola? O compartilhar ainda para eles é muito complexo, muito difícil, porque ainda eles são pequenininhos, estão na base do egocêntricos, então isso é normal. A gente sempre tem um momento especial, que são todas as segundas-feiras, no qual as crianças podem trazer o brinquedo de casa, desde que esse brinquedo possa ser compartilhado por todos, que não seja um brinquedo caro e nem de muito sentimento, como é que eu posso dizer, sentimento emocional, né? Um sentido emocional para a criança. Então, neste momento, nós temos os horários, a gente tem uma rotina, e que dentre esses horários eles vão brincar todo mundo junto da sala, com todos os brinquedos, onde todos possam pegar e ser compartilhados. Eu acho esse momento muito enriquecedor, porque a criança ela aprende a dividir, ela aprende a doar o brinquedo e compartilhar com os amigos, porque aquele carrinho bacana ele vai poder emprestar para o amigo, porque o amigo tem um robô bacana para emprestar para ele. Ou aquela boneca que fala, anda e mexe, ela vai poder emprestar para a amiga, porque a amiga tem uma boneca que faz xixi. Então, esta troca é muito importante. Este dia em especial é focado nisso, neste compartilhar os brinquedos de fundo afetivo, que trouxeram de casa e que tem um sentimento. Poxa, esse brinquedo eu ganhei da minha tia, da minha madrinha, da minha mãe, enfim. Tem um sentimento para ele, tem um porquê, o porquê que eu tenho aquele brinquedo. E na escola, passado as segundas-feiras, nós temos outros brinquedos na escola que são compartilhados, vários jogos da memória, blocos lógicos, e que também são compartilhados. Então fica muito mais fácil para a criança compartilhar e dividir estes momentos tão agradáveis. E quando é a hora de procurar ajuda de um psicólogo, do pediatra, de alguém profissional para lidar com isso? Uma coisa importante também que eu gosto de ressaltar é que a maioria dos pequenos, eles começam a demonstrar que está com ciúmes, mas um se joga no chão, o outro volta a chupar chupeta, ou usar fralda, fazer xixi na roupa. A gente tem que tomar cuidado também com a questão da agressividade. A criança ela começa a perceber que ela está tendo que dividir a atenção dos seus pais para com o irmão, e ele começa a demonstrar isso em agressividade, em mordidas. Ele vai passar isso para frente, ele vai começar a morder os amigos na escola, vai começar a fazer xixi na roupa, se jogar no chão, rabiscar tudo, rasgar tudo, isso é natural. O que ele está procurando é atenção. Então, em algum ponto, você está deixando escapar isso. É onde você tem que acender uma luzinha e falar, opa, aonde que eu estou errando? Tentar se ajudar para tentar ajudar o seu pequeno. Se você não conseguir, peça ajuda de um psicólogo ou do pediatra, ou mesmo da professora. A escola e a família são isso, é união, para que nós possamos ajudar vocês e os seus pequenos. Mas tudo isso é bem natural, desde que a agressividade não tome uma proporção muito grande. Por isso você tem que estar atenta na situação na qual ele morde, na qual ele belisca, na qual ele empurra, e tomar cuidado com o bebê em casa, né? Estamos de volta, mas caso você tenha alguma sugestão, mande-nos um e-mail para contato@programa Minha Escola. Eu não gostei de novo. Estamos de volta, mas eu não quero falar mais casos, estamos de volta. Gente, tá vendo essa fofura aqui? É o Luigi. Ah, você me distraiu. Achei que você tava dando tchau pra mim. Essa Luiz é louca, né? Tá louca. E quiser compartilhar com a gente, nos encontre através do Facebook. Eu errei tudo. De
de novo. Que é um segredinho de família. Acesse a nossa página do Facebook. Eu esqueci o texto, desculpa, gente, tá? Que é onde ela entende já que ela é um... Eu errei, não é nada. Estou aqui com a pedagoga Luciana Feitosa, ela é ambidestra. O que isso tem a ver, então? Esqueci. Bom, todo mundo é de alguma forma, não? Saiba como identificar isso no seu pequeno. Mas primeiro é preciso identificar isso em você mesmo, né, minha querida? Horrível, eu esqueci tudo aí. Gente, o assunto do nosso bate-papo de hoje é essa questão do destra. Hoje tá terrível. Boa tarde. Gente do céu, tá vendo algum problema aí? Eu acho que é essa questão da lateralidade. E os pequenos também não são diferentes. É interessante. Nossa, que horror, né? Ideia louca, cara. Cadeiras para destros. Uma outra cadeira era pros canhotos. Não, gente. Ou materiais, ou até materiais artesanais, materiais. Estamos de volta, mas caso você dê alguma... O Minha Escola fica por aqui, mas caso você queira rever este programa ou os demais, acesse o nosso blog www.programaminhaescola.blogspot.com.br ou através da nossa página do Facebook. Semana que vem estaremos de volta com muito mais informações sobre o mundo infantil para vocês. Não percam, hein? Estará imperdível também. Uma ótima semana e até lá!